E aí, quando a gente pensa em processo na justiça, o que vem na cabeça, hein? Geralmente são aquelas cenas de filme, né? Discussões, drama. Mas olha, por trás de tudo isso tem um motorzinho que faz a coisa toda andar. E é sobre ele que a gente vai falar hoje, os atos processuais. Pensa neles como as regras secretas do jogo, aquelas que a TV não mostra, mas que no fim das contas são o que decidem a partida. Pois é, a imagem que a gente tem é essa, de um verdadeiro caos, cheio de surpresas e reviravoltas. Mas será que é bem assim? A real é que, por trás de cada audiência, de cada papelada, existe uma organização, uma estrutura muito bem definida. É quase como um manual de instruções bem detalhado para tudo. Então, bora mergulhar nisso. A melhor forma de entender um processo judicial é pensar nele não como uma briga de rua, mas como um jogo de tabuleiro, sabe? Cada jogador tem seus movimentos certinhos, tem um tempo para cada jogada e, claro, tem penalidade para quem não joga limpo. Vamos entender como esse jogo funciona na prática. Bom, para a gente entender o jogo, a gente precisa primeiro conhecer a peça fundamental, o tijolinho, sabe? A base que sustenta o processo inteiro. E essa peça-chave é o que a gente chama de ato processual. A definição é até simples, olha só. É basicamente qualquer ação que alguém faz e que tem uma consequência legal dentro do processo. Uma petição que o advogado entrega, uma decisão que o juiz dá, até um carimbo de recebido no cartório. Tudo isso é uma jogada oficial no nosso tabuleiro. Certo, mas e quem são os jogadores? A gente pode dividir em 3 grupos principais. Primeiro, as partes, né? Quem começou o processo e quem está se defendendo. Eles fazem os pedidos e as defesas. Depois vem o juiz, que é tipo o árbitro do jogo. Ele toma as decisões, dá as ordens, faz o jogo andar. E por fim, tem o pessoal do cartório, os servidores, que são a equipe técnica, garantindo que tudo seja anotado, protocolado e que todo mundo saiba o que está acontecendo. Ok, agora que a gente já conhece as peças e os jogadores, tá na hora de entender as regras. Porque não é sair fazendo jogada de qualquer jeito. Para uma jogada valer, ela precisa seguir umas condições bem importantes. E essas regras se baseiam em 3 pilares: forma, tempo e lugar. A forma é sobre como fazer a jogada. O tempo é sobre quando fazer. E o lugar, bom, é onde a jogada acontece. Vamos dar uma olhada em cada um. Sobre a forma, tem uma coisa interessante. Muita gente acha que o direito é super burocrático, cheio de formalidade, né? Mas, na verdade, a regra geral é o que a gente chama de liberdade das formas. O que isso quer dizer? Que, na maioria das vezes, não existe um jeito único e obrigatório de fazer as coisas, a não ser que a lei diga que precisa. O que importa mesmo é se o ato atingiu o objetivo, se a mensagem foi passada, se todo mundo entendeu, a jogada valeu, mesmo que não tenha seguido o modelo certinho. E o tempo? Bom, o horário padrão do jogo é das 6 da manhã até as 8 da noite. E só em dias úteis, hein? Mas olha só, tem exceção. Tem jogadas tão importantes, tipo entregar uma citação para alguém ou fazer uma penhora, que podem acontecer fora desse horário. Sim, até de noite ou no fim de semana, para garantir que a justiça funcione de verdade. Agora, a gente chega na parte talvez mais surpreendente e mais moderna desse jogo todo. E se os próprios jogadores pudessem combinar de mudar algumas regras no meio da partida? Parece loucura, né? Mas pode. Isso é uma das grandes revoluções que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe. Antes dele, as regras eram super rígidas, engessadas mesmo, e todo mundo tinha que seguir. Agora não. O sistema abriu uma porta para uma flexibilidade que, olha, é incrível. As partes podem, de certa forma, personalizar o processo para que ele se encaixe melhor no caso delas. O nome dessa ferramenta é Negócio Jurídico Processual. É um nome meio técnico, mas a ideia é simples. É como se fosse um contrato que as partes fazem dentro do próprio processo. Elas podem combinar, por exemplo, de aumentar um prazo, de definir um jeito diferente de apresentar uma prova, ou até escolher uma pessoa específica para ajudar a mediar o conflito. Claro que não é bagunça, né? Tem limites. As duas partes têm que ser plenamente capazes, e o direito que está em jogo tem que ser do tipo que elas podem negociar, que podem abrir mão, tipo uma dívida. Não dá para negociar o direito à vida, por exemplo. E o mais importante, o juiz está sempre de olho. Ele funciona como um fiscal, e se o acordo for injusto para um dos lados, ele pode anular tudo para garantir que o jogo continue equilibrado. E um dos melhores exemplos de como isso funciona na prática é o tal do calendário processual. Imagina só que legal. O juiz e os advogados das partes sentam juntos e montam um cronograma completo para o processo. Olha, a audiência vai ser no dia tal, as provas têm que ser entregues até essa data aqui. Uma vez combinado, esse calendário vira lei para todo mundo, inclusive para o juiz. E a melhor parte,
Ninguém mais precisa ficar esperando intimação oficial para esses eventos. Fica tudo muito mais rápido e previsível. Bom, se tem uma coisa que é valiosa no jogo do processo, essa coisa é o tempo. Cada jogada tem a sua hora. E aí vem a pergunta: o que acontece quando um jogador perde a vez? Encontrar prazo em processo tem um jeitinho todo especial. A regra de ouro do Código de Processo Civil é: só valem os dias úteis. Sábado, domingo e feriado não entram na conta. E a matemática é sempre a mesma. Tira-se o dia que o prazo começa e inclui-se o último dia, o do vencimento. Como nesse exemplo aí, um prazo de 5 dias que começa numa terça, se a gente pular o fim de semana, ele só vai acabar lá na outra terça-feira. Tem que ficar ligado nisso. E o ponto é justamente esse. Deixar de fazer alguma coisa dentro do prazo tem uma consequência, e é a mais séria do jogo processual. O nome dela é preclusão. É uma palavra forte e significa uma coisa bem simples. Perde-se o direito de fazer aquela jogada. Acabou. Game over para aquela oportunidade. E essa preclusão, ela pode acontecer de 3 jeitos diferentes. O mais comum é a temporal. O tempo passou, o prazo acabou, já era. Depois tem a lógica. É quando uma pessoa faz uma coisa que não faz sentido com o que ela queria fazer depois. Tipo, aceitar um acordo e logo em seguida tentar recorrer. Não pode. E por último, a consumativa. Essa é quando a jogada já foi feita. Se a defesa já foi apresentada, não dá para apresentar a outra, mesmo que o prazo ainda não tenha acabado. É a regra do uma chance só. Fez a jogada, não tem volta. Certo, a gente viu as peças, os jogadores, as regras, as punições, mas no final das contas, por que tudo isso importa tanto? Por que esse sistema de regras, que às vezes parece meio escondido, é tão fundamental? Olha, essa frase resume tudo. Sem a preclusão, sem essa regra de que uma hora a chance de fazer algo acaba, simplesmente não existiria processo. Pensa só. Se não tivesse isso, o jogo nunca acabaria. As pessoas poderiam voltar atrás, discutir a mesma coisa 1000 vezes e a gente nunca chegaria a uma decisão final. A preclusão é o motor que força o jogo a andar para frente em direção a um fim. Então, o que a gente vê no final é um sistema que está sempre tentando se equilibrar. De um lado, ele tem regras e prazos bem rígidos para garantir a ordem e a segurança de todo mundo. Mas do outro lado ele trouxe essa flexibilidade toda, que permite que as próprias partes, que são as maiores interessadas, adaptem o jogo. É uma busca constante por esse ponto ideal entre ser seguro e ser eficiente. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Essa tendência, essa ideia de dar mais poder para os jogadores mudarem as regras, de deixar eles mesmos moldarem o processo. Será que esse é o futuro da justiça? Será que esse é o caminho para a gente ter decisões mais rápidas, mais justas e que realmente se encaixam na realidade de cada problema? É uma pergunta que, por enquanto, não tem resposta definitiva.